Olá, eu sou o Marcos Ramon e esse é mais um vídeo sobre lógica. E nesse vídeo eu vou retomar os exercícios que eu deixei no vídeo anterior. Era um exercício em que eu apresentei 4 argumentos, que são esses aqui, 4 argumentos, perguntando para você se eles são válidos ou não. Então a ideia aqui é mostrar para você a resposta, se os argumentos são válidos ou não, e, não sendo válidos, explicar por que eles não são válidos. Já adiantando aqui, nenhum desses argumentos é válido, todos eles são inválidos. E a ideia é que a gente entender por quê. Uma coisa que é importante quando a gente vai trabalhar com argumentos sem lógica é a gente criar uma estratégia para identificar a validade do argumento. E essa estratégia eu acho que funciona melhor quando a gente simplifica o argumento. Quando a gente tira essa forma de texto do argumento e a gente simplifica ele para letras, como eu fiz da outra vez com o silogismo. Quando eu disse, por exemplo, que aquele silogismo a gente podia representar ele como todo A é B, B é C, então você transforma os elementos do argumento em letras para você simplificar e poder entender o que ele de fato significa. Então, vamos ler esse primeiro argumento aqui. O primeiro argumento diz: se o aquecimento global pela ação do homem estiver realmente acontecendo, então as calotas de gelo dos polos vão derreter. As calotas de gelo polares estão derretendo, portanto, o aquecimento global pela ação do homem está realmente acontecendo. Como eu disse, esse argumento não é válido. E aí o que a gente tem que fazer aqui, primeiro, é perceber duas coisas. A gente tem aqui nesse argumento um condicionante, ou seja, ele fala aqui se, então. Então eu tenho essa circunstância, ou seja, ele está pressupondo que se acontecer essa primeira coisa, então vai acontecer a segunda. E aí ele continua apresentando outros elementos. E a gente pode substituir o resto aqui do texto por letras que representam esses elementos. Então, olha só, se P, vamos imaginar que toda essa frase aqui, essa primeira frase, ela representa esse P, tudo que está antes do então representa o P. Então, se P, então Q. Então, o que é P aqui? Para ficar bem claro, o P é o aquecimento global pela ação do homem estiver realmente acontecendo. Então, se P, então Q. O que é Q? As calotas de gelo dos polos vão derreter. Então, tudo bem, essa é a primeira parte do argumento. A segunda parte do argumento é: as calotas de gelo polares estão derretendo. Então, ou seja, ele repetiu aqui o Q. Ele me deu esse elemento aqui de novo. E ele tem uma conclusão. Portanto, aí a conclusão é P, é a primeira frase lá de cima. Então, P. Eu vou botar bem aqui do lado, repetir ele todo nesse formato que eu estou colocando para você, para a gente poder identificar o erro. Então, olha só, o que o argumento está dizendo é: se P, então Q. Essa é a forma que ele está lá. Então, ele está me dizendo que se acontecer P, então acontece Q. Aí depois ele fala: olha, aconteceu Q. Logo, ou portanto, aí o resultado que ele me dá é P. A gente chama isso aqui de afirmação do consequente. Esse argumento está errado justamente por isso. Ele faz um tipo de circunstância, ele propõe um tipo de afirmação que não respeita a regra inicial. Qual era a regra inicial? A regra inicial que o próprio argumento apresentou é que se P acontecer, a gente tem como consequência Q. Se eu tivesse bem aqui, como é que eu faria para esse argumento ficar correto? Eu teria que ter uma outra coisa aqui. Eu teria que ter o seguinte, olha. Eu teria que ter P logo Q. Aí o argumento estava correto, mas não é isso que ele me mostra. O que ele me mostra é Q logo P. Ele afirma o consequente e conclui o antecedente. É por isso que ele está errado. Então o argumento ele não é válido. Ele peca por isso, né? Ele faz o que eu chamei ali de afirmação do consequente. O segundo argumento, então olha só, o segundo argumento diz o seguinte: se a acupuntura, deixa eu aumentar, se a acupuntura tendesse a deixar as pessoas doentes, então seria tolo experimentá-la. A acupuntura não tem nenhuma tendência a deixar as pessoas doentes, portanto, não é tolo experimentá-la. Você já entendeu o que a gente tem que fazer, então vamos simplificar o argumento. Então, primeira coisa, ele tem também um condicionante, se, então. O primeiro elemento a gente vai chamar de P. Então, se P, então Q. Ele tem esses elementos aqui pra gente. Igualzinho estava lá no outro. Só que ele tem uma diferença agora. Aí o que ele diz é o seguinte: a frase seguinte é: a acupuntura não tem nenhuma tendência a deixar as pessoas doentes. Então, ele nega o antecedente. Então, ele fala aqui, ó, não P.
E aí ele conclui com não que. Esse argumento ele é errado também por isso. Esse é justamente o erro que ele faz a negação do antecedente. Seguindo a regra que o próprio argumento apresentou, era igualzinho ao outro começo. Ele deveria ter para a gente se P, então Q. É a mesma coisa. Ele propõe a mesma estrutura. Só que o que ele faz depois? Ele me diz, olha, não aconteceu P. E aí ele conclui que se não aconteceu P, então não acontece Q. Essa conclusão ela não é válida. Não é porque não aconteceu P que não acontece Q. Na verdade, o condicionante teria que ser exatamente isso aqui, ou seja, se P, então Q. Ele teria que trazer esse mesmo elemento. Dessa forma como ele coloca, a gente não tem como garantir a validade do argumento. Então é mais um exemplo aí de um argumento que não é válido porque ele propõe algo que extrapola a condição que o próprio argumento, né, apresentou. Então ele faz a negação do antecedente e aí, consequentemente, ele gera ali um erro na conclusão do argumento, certo? Então, vamos aqui para os dois últimos. Como eu falei, todos, nenhum deles é válido, então você já sabe que ele também não é válido. Esse aqui diz o seguinte: se eu não chegar em casa antes das 6, vou perder o noticiário. Portanto, se eu chegar em casa às 6, não vou perder o noticiário. Mesma coisa, o que a gente vai fazer? Vamos simplificar o argumento, percebendo os elementos dele. Ele tem outro condicionante, se o então está subtendido bem aqui, ó. Então, se eu não chegar em casa antes das 6, então vou perder o noticiário. Logo, ou portanto, se eu chegar em casa às 6, eu não vou perder o noticiário. Ele traz aí um outro erro que a gente chama de transposição imprópria. O que é essa transposição imprópria? O que ele faz aqui? Então, ele traz alguns elementos aqui que dificultam um pouco a nossa análise, porque tem uma pegadinha no argumento que é o seguinte. Ele vai dizer para a gente, vamos fazer a mesma coisa, o que a gente faz em primeiro lugar? A gente vai simplificar o argumento. O argumento que a gente está trabalhando, só para deixar bem claro, é esse aqui, ó. Então, a gente vai simplificar ele. Então, ele vai dizer o seguinte, vamos colocar de novo aqui, esse aqui é o P. Se P é eu não chegar em casa. Então, se não P, na verdade. Se não P, então vou perder o noticiário. Vou perder o noticiário significa que eu não vou assistir o noticiário. Então, se não P, então não Q. Vamos considerar que Q é assistir o noticiário. Então, se não P, então não Q. Aí ele conclui com o seguinte, logo, se P, então, porque P vai ser o quê? Olha só, não P é não chegar em casa antes das 6. Então, chegar em casa às 6 é P, certo? Assistir o noticiário é Q. Então, aqui seria, esse aqui é não Q. Então, não perder o noticiário, ou seja, assistir o noticiário é Q. Então, tenho se não P, então não Q. Logo, se P, então Q. Como eu falei, tem uma pegadinha. Vou repetir para ficar claro aqui para você. P é chegar em casa antes das 6. Q é assistir o noticiário. Então, as duas de cima são negativas. Se eu não chegar em casa antes das 6, então eu não vou assistir o noticiário. Portanto, se eu chegar em casa às 6, eu vou assistir o noticiário. Isso é uma transposição imprópria, porque, na verdade, o condicionante aqui que ele apresenta é se não P, então não Q. Quando eu transformo as duas negativas em afirmativas, essa condicionante já não vale mais. Ela já não atribui a mesma circunstância. Essa de baixo aqui, ela é um espelhamento dessa, só que de outra forma. Diz aqui, se eu estudar bastante, vou passar nas provas. De novo, a gente tem aqui o elemento do se e tem um então que subtendido nos dois casos. Então, estudar bastante é P. Passar nas provas é Q. Então, vou botar aqui, se P, então Q. Aí ele diz depois, se não P, ou seja, não P, então não Q. De novo, é uma transposição imprópria. É um espelhamento, olha só, esse aqui é esse aqui espelhado. Só que ele está no outro formato. Em vez de ser duas negativas que ele tenta transformar em duas afirmativas, são duas afirmativas que o argumento tenta transformar em duas negativas. É uma transposição imprópria.
Não vale você fazer esse tipo de transposição para chegar a uma conclusão. Se a gente for analisar o próprio argumento, o texto do argumento, é possível identificar isso também. Então, olha só, vamos pegar esse último aqui como exemplo. Se eu estudar muito, muito mesmo, eu vou passar na prova. E se eu não estudar bastante, eu não vou passar na prova. Olha, eu posso não estudar bastante e ainda assim conseguir a média que eu preciso para tirar na prova. E conseguir passar nela, né, sem tanto problema assim. Da mesma forma, se eu não chegar em casa antes das 6, eu não vou assistir o noticiário. Se eu chegar em casa às 6, eu vou assistir o noticiário. Não, eu posso chegar em casa às 6, pode faltar energia, alguém pode estar assistindo outra coisa em outro canal e não posso assistir a TV, não sei. Então, assim, ainda se a gente pegar o argumento e tentar entender ele pelo próprio texto, a gente vai chegar à conclusão de que ele é inválido, mas como eu falei, a ideia, dentro da lógica, o que fica mais simples pra gente, apesar de no primeiro momento parecer que é mais complicado, é tentar identificar a estrutura do argumento para transformar ele e você conseguir identificar quais são os elementos básicos desse argumento. Com esses elementos básicos, você consegue compreender a estrutura dele e assim você consegue identificar se ele é válido ou não, se ele está correto ou não. Bem, no próximo vídeo eu vou trazer mais elementos sobre silogismos, que eu já tinha comentado na outra aula, no outro vídeo, e vou trazer mais exercícios, mas aí baseados nos silogismos, exercícios de silogismos especificamente. Bem, então é isso. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar para mim. E é isso. Até a próxima. Tchau.